enfrentou o Fluminense, apesar de mudanças que a gente vai falar daqui a pouco. O Pacheco, de certa forma, atuou parecido com o posicionamento em campo nas laterais que o Rony joga e deu muito trabalho para o Fla. Pode ser um grande diferencial desse Atlético sem Bruno Guimarães? O Atlético chega... A gente não sabe como é que os contratados do Atlético vão se comportar nesse jogo ou durante a temporada, né? Mas o Atlético chega enfraquecido em relação ao Atlético do ano passado. Se a gente botar as duas equipes no papel, o Flamengo chega mais forte do que estava o ano passado. Lógico que é um começo de temporada ainda, as coisas não estão fluindo naturalmente dentro de campo. Mas as duas equipes que o ano passado aí dominaram o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro foi rubro-negro o ano passado, né? Foi, absolutamente. Mas é um jogo interessante, um jogo bom. O Flamengo mostrou a sua força ofensiva que tem, né? O seu poder, não só ofensivo, mas seu poder como equipe no jogo, principalmente nos 60 minutos contra o Fluminense ontem. O Atlético fez uma pré-temporada boa, fez excursão pela Argentina, jogou jogos importantes contra clubes grandes. Eu acho que chega preparado. Lógico, o Flamengo leva um favoritismo, mas a gente sempre tem que destacar a força do Atlético, né? Como ele vem crescendo nos últimos anos no cenário brasileiro. O jogo acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília. As duas equipes já estão por lá e o André Barroso conta pra gente como foi esse dia da viagem, dia da chegada, se ambientando na cidade do jogo. Boa noite, Fred, amigos da bancada e para todo mundo ligado no Troca de Passes. Flamengo e Atlético Paranaense chegaram essa noite a Brasília. O Flamengo veio primeiro, desembarcou na cidade às 5:45 da noite. Os jogadores desceram do avião ainda na pista e a delegação deixou o aeroporto pelo terminal de cargas sem contato com a torcida. Mas na chegada ao hotel, o Flamengo foi recebido com muita festa. O Flamengo tem uma torcida muito grande em Brasília e os jogadores foram bastante assediados. Principalmente o técnico Jorge Jesus. Tinha até imprensa portuguesa cobrindo a chegada do Flamengo ao hotel. O Atlético Paranaense chegou um pouco depois, desembarcou na cidade às 8 da noite e também deixou o aeroporto por uma saída alternativa. A chegada do Atlético ao hotel foi muito mais tranquila, apenas alguns torcedores aguardavam a equipe. Programação das equipes aqui na capital do país. Treino na sexta e no sábado, jogo no domingo às 11 da manhã. O Atlético que veio com o atacante Rony, que está em processo de renovação de contrato, e o Flamengo que tenta a liberação do zagueiro Gustavo Henrique. Ele pegou 2 jogos de suspensão por conta de uma expulsão ainda no Brasileirão do ano passado, quando ele jogava pelo Santos. Gustavo já cumpriu uma partida e teria que cumprir outra na Supercopa. O Flamengo tenta converter a punição em medida social, como, por exemplo, doação de cestas básicas ou pagamento de multa. Então, 11 horas da manhã, domingo, o duelo rubro-negro que vai definir o supercampeão do Brasil. A gente lembra que na Copa do Brasil do ano passado foi o Atlético Paranaense quem eliminou o Flamengo. E aí eu pergunto para vocês da bancada, o jogo vai ter gosto de revanche? Um abraço, pessoal. E aí, fica um gostinho de revanche aí? Para os dois lados, sentido de Copa do Brasil para o Flamengo, né? Uma revanche, mas o Flamengo ganhou tudo ano passado também. Não sei se tem uma sensação de revanche. Esse peso. Mas o Jesus chegou a comentar que é a equipe mais organizada e que mais trouxe problemas que o Flamengo enfrentou na temporada. E isso não teve jogo de cena, assim. Até porque não foi na preparação, não foi nessa semana pré-jogo, não. Foi falando sobre mais ou menos o que foi o panorama da temporada passada. E ainda no momento em que o Flamengo buscava compreender, né, o elenco buscava compreender tudo que o Jesus tinha tentado aplicar em 2, 3 semanas num retorno, né, de Campeonato Brasileiro pós-Copa América. Aquele Flamengo sofreu contra o Bahia, sofreu contra o Emelec, foi eliminado pelo Atlético, só que a realidade na reta final da temporada era outra, completamente diferente. E a gente já não está mais falando do mesmo Atlético. Perde o seu treinador, perde jogadores importantes. É muito legal a notícia do Rony, obviamente, mas ainda assim o Flamengo completo, com a forma como se reforçou, enfrentando o Atlético que vai para o seu segundo jogo oficial na temporada, é natural que haja um favoritismo. O jogo único aproxima. Uma partida boa, uma partida ruim, de parte a parte, pode equilibrar o quadro e fazer com que o Atlético saia campeão. Mas, obviamente, pelo que foi a reta final de temporada e tudo que se organizou de um lado e de outro, né? Tudo que foi a preparação, o planejamento para 2020, o Flamengo está acima. E não é um demérito com relação ao Atlético. O Atlético trabalha
para se infiltrar entre os grandes do Brasil há algum tempo. E já conseguiu isso. A gente está falando de afirmação na Sul-Americana, afirmação na Copa do Brasil, campanhas consistentes dentro da parte de cima do Campeonato Brasileiro. Está feito. É que o Flamengo descolou do resto na última temporada. E encurtar isso num jogo único no princípio de temporada, ok. Mas pensando a médio e longo prazo, a gente sabe que é muito complicado. Aliás, ainda nessa linha do Atlético Paranaense se firmando como um dos gigantes brasileiros e melhor organizados, enfim, que melhor renda em campo e resultados, chegou o Jandrei, que era da Chape, pertence ao Genoa da Itália. Hoje foi confirmada a contratação dele, evidentemente para ser reserva a princípio do Santos, que é titular absoluto, mas é legal ver uma contratação desse tamanho, né? Um cara que vem de fora, certo que no Genoa ele não estava recebendo muitas oportunidades, jogou acho que 2 vezes, não estava sendo relacionado, mas chega para compor elenco, é uma ideia já quase na do que o Flamengo está fazendo, né? De ter bons jogadores em várias posições. Me parece uma preocupação pertinente do Atlético até com as convocações do Santos, que passou a ter oportunidade na seleção principal. Pelas convocações em si ou por uma eventual projeção e venda do Santos? Projeção eu acho que não, porque é um goleiro já batendo quase 30 anos e que não é tão badalado no mercado. Claro que seria excepcional, como teve a saída do Everton. Às vezes até por um brasileiro, como foi o caso do Palmeiras. Mas o Everton ele tinha mais mercado, era mais observado. Era o goleiro campeão olímpico, né? Como titular, o Praz chegou a ser convocado, depois ele foi o titular, enfim, campeão. Mas o Santos, só pelas convocações, já é ausência, né? Isso, claro, né? Mantendo os chamados, já é ausência em alguns momentos importantes na temporada. Engrenando agora eliminatórias agora em 2020, a partir de março, um abraço. Porque não tem jogo em data FIFA, mas a data FIFA acaba na terça, na quarta tem jogo. Pois é, não dá então pra voltar. Então não é o melhor dos mundos, entendeu? O Jandrei é um bom movimento, de um jogador que estava atuando pouco lá fora e que saiu muito bem do Brasil, né, quando teve a oportunidade de ir para o futebol italiano. Jorge Jesus deve escalar uma defesa diferente da que enfrentou o Fluminense para esse confronto da Supercopa do Brasil. Rodrigo Caio de volta, zagueiro de nível de seleção brasileira, e ao lado dele o Tuller, que é um jovem com muita projeção, muita expectativa da torcida. O Tuller já está desse tamanho, e só para justificar para o torcedor que ficou um pouco confuso, tirou todo mundo de uma vez, Léo Pereira, Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique está suspenso dessa partida. Para explicar aqui a parte legal do assunto, quando ele defendia o Santos, na 31ª rodada do Brasileirão, foi isso, Rafa? Contra o Avaí. 31ª rodada. Ele é expulso, foi punido com 2 partidas de punição, cumpriu só uma, e até o momento ele está fora do jogo contra o Atlético, mas o Flá está pedindo uma conversão dessa pena sofrida no Santos, enfim, para que ele possa atuar. Já vai se firmando provavelmente como par do Rodrigo Caio? Aparece como talvez o melhor ou segundo zagueiro hoje do Flamengo? Acho que não está definido ainda ele ou o Léo Pereira. É que o Léo Pereira tem a questão da lesão, nem viajou, né? Acabou de chegar também. Mas a grande vantagem do Léo Pereira, a saída de bola mais fluida, puxando para a esquerda, para dar esse passe, para fazer a bola andar. Eu acho que o Gustavo Henrique individualmente é mais jogador. Mas isso não garante nada, porque depende muito do como vai ser a assimilação ao que exige, ao que cobra, ao que aplica o Jesus. O Rodrigo Caio mudou muito na última temporada. O Mari foi contratado especificamente porque iria compreender a questão de bola coberta e descoberta, a altura da linha, o momento de responder um pouco antes. Não é um supra-sumo em velocidade, mas conseguia compensar pelo posicionamento, pelo entendimento do jogo. E eu acho que o que vai definir entre Gustavo Henrique e Léo Pereira nesse primeiro momento é quem der a melhor resposta ao que o Flamengo aplica dentro de campo, ao que é o comportamento da linha de defesa, nesses primeiros momentos ao lado do Rodrigo Caio. Vamos colocar o campinho na tela, então, da expectativa do time do Flamengo amanhã. Aliás, domingo, perdão. Daqui a pouco a gente coloca do Atlético. Grafa, ontem o Flamengo cansou ou tirou o pé depois do 3-0? O que fica de lição para esse jogo? Lógico, tem uma mescla dessas duas coisas aí, né? Uma cansada, que é normal no começo da temporada, e o ritmo, com a maneira como o Flamengo começou o jogo. E é normal tirar o pé quando tá ganhando 3-0, né? O clássico contra o Fluminense, um dos grandes rivais aqui do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. É normal, tá ganhando 3-0, o jogo tá garantido já, tirar o pé um pouco. Até também para se poupar, porque tem um jogo importante domingo. O Fluminense fez exatamente a mesma coisa contra o Botafogo no fim de semana. Isso. Abriu 3-0 com relativa facilidade ainda no primeiro tempo. E não forçou. Só que controlou melhor o jogo. E o Botafogo mostrou muito menos. O que vocês acham disso? E possibilidade de reação. Em tempos da evolução brasileira perante o 7-1, por exemplo. O 3-0, especialmente num clássico, será que não era hora de acelerar? Fazer o quarto, fazer o quinto, matar o jogo? O Fluminense quase volta. Se esse jogo acontece lá para meados de agosto, vamos dizer mais ou menos, o Flamengo está no auge técnico, físico, e o Fluminense entra desligado no jogo, e o Flamengo é elétrico daquela maneira,
Certamente o primeiro tempo terminaria 4, o segundo tempo, se continuasse, ia terminar 6, 7-0. Mas é normal, começo de temporada, tirar o pé, ainda mais visando uma partida importante domingo, que é é uma partida só, que tudo pode acontecer. É normal os caras tirar o pé um pouco e o cansaço também, é começo de temporada, né? Ainda mais o Flamengo, que tem 15 dias de trabalho. É isso. 15, 17 dias trabalhando, ou seja, normal. E já está fazendo jogos interessantes. A gente mostrou ontem aqui no Troca, na análise tática, o gol do Felipe Luiz. Primeiro dele com a camisa do Flamengo. É uma seleção, né? Quando a gente olha para esse time aqui na nossa frente, no telão aqui. Enfim, qualquer posição do campo é muito bem servida. Gerson sai jogando de novo. Vamos ver se ele entra mais calmo do que saiu de campo. O Joker não viu, acho que o Jesus não viu aquele tapa na aguinha. Gerson joga muito e naturalmente não gostou de ser substituído. Mas com esse elenco aí faz parte, né, o Giro. Mas ele foi malandro, o Gerson, ele deu uma olhadinha. Olhou. Não? Ele deu uma olhadinha antes. Vê se Jesus está Todas vendo. as águas do treinador. Ele dá uma olhadinha Lá antes, nas o aguinhas. tá de costa, ele... Mas é normal, pô. O cara, Claro, é a vontade de jogar, né? O cara que sai, que aceita tudo, é um cara passivo que não tá nem aí. Ele queria jogar, viu que o jogo tava bom. É o ex-clube que ele jogava também, tem uma motivação especial por ser um clássico também, ou seja, o Fluminense está vivendo um bom momento também. Muitos falou durante a semana, o Fluminense tem reais chances de vencer o Flamengo. Os caras querem jogar, é normal esse momento dele. Bom, vamos dar uma olhada então no time que enfrenta o Flamengo. E claro, nunca é demais lembrar que a Copa do Brasil sempre premia com muito dinheiro. Então a Supercopa tem 5 milhões guardados aí para o campeão. Santos no gol, Kelvin! Thiago Heleno, Lucas Alter e Márcio Azevedo. Eric Wellington na contenção, um pouquinho mais para frente, com muita calma, o Cittadini. E à frente, o Rony, Nicão e o Marquinhos Gabriel. Continua bem forte esse time do Atlético, né? Pelo menos no papel, um time bem interessante. Não tem referência, né? A gente vê o trio de frente. Falta Ainda, o... E entender também a questão do posicionamento, se realmente o Rony fica mais avançado. O Eric ganhando espaço no meio com as saídas do Rossetto, do Bruno Guimarães, né? E no lado direito ainda sem o Jonathan, que permanece no elenco. O Kelvin, que já foi titular na reta final no ano passado, final de Copa do Brasil, vai recebendo oportunidade no início da temporada. Tem o retorno do Robson Bambu, estava na Olímpica. Era importante uma manutenção, de repente, do Marco Ruben na frente ali, que... Desde muito cedo o Atlético sinalizou que não buscaria, né? Pois é. Mas o que chamou a atenção foi não ter contratado... Até teve, né? Uma substituição. O Viseu estava fechado praticamente e não até não estar permaneceu. mais, né, no último momento. Muito bem. Expectativa para o jogo? Boa, a expectativa é muito boa. A gente vê aí que o Atlético olhando assim no papel, olhando na escalação, assim, a gente vê que sem Bruno Guimarães, sem jogadores importantes que saíram, o próprio os meninos que voltaram para o Corinthians, tem a volta do Thiago Heleno, que faz um tempo que não joga, mas é um zagueiro que já conhece o clube, renovou o contrato agora. O Rossetto foi futebol nos Estados Unidos, ou seja, é um time novo, é um time diferente, que está, lógico, a base está ali, a espinha dorsal está ali, mas está um pouco enfraquecido em relação ao ano passado.